Olá! Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e paz. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um texto que, olha, tem quase 3.000 anos, mas parece que foi escrito para os jornais de ontem. É o capítulo 4 do livro de Amós, na Bíblia hebraica. Um texto poderosíssimo. E para nos guiar nessa análise, a gente está usando o próprio texto bíblico na tradução Nova Almeida atualizada e também um comentário bem detalhado de Donald Arsunukjian, que ajuda a conectar os pontos, né? Ajuda muito. Ele traz umas nuances do hebraico que são fantásticas. E a nossa missão aqui é quase como a de um detetive. Vamos tentar juntar as peças para entender por que aquela sociedade de Israel que parecia tão religiosa, tão próspera... Aparentemente, né? Exato. Porque, na verdade, ela estava à beira de um colapso total, segundo a denúncia do profeta Amós. Ok, vamos analisar isto. O capítulo já começa com uma imagem que é um verdadeiro soco no estômago. O profeta não mede palavras. Nenhuma. Ele se dirige às mulheres da elite de Samaria, a capital, e chama elas de vacas de Bazã. É chocante. O que ele queria dizer com isso é uma metáfora incrivelmente poderosa e muito bem calculada. A região de Bazã, que ficava a leste do Mar da Galileia, era famosa no mundo antigo. Certo. Era tipo o equivalente a uma fazenda de gado de grife hoje em dia. Tinha as pastagens mais verdes e o gado de lá era o mais forte, o mais bem alimentado, sabe? O mais lustroso. Entendi. Então, quando Amós chama essas mulheres de vacas de Bazã, ele está pintando um quadro de pessoas que vivem no auge do luxo, completamente saciadas, mimadas e, o mais importante, O quê? totalmente indiferentes ao mundo ao seu redor. E ele não para só na imagem, ele detalha a acusação. O texto diz que elas oprimem os pobres, esmagam os necessitados. E ainda dizem aos maridos, tragam vinho e vamos beber. Nós. As palavras oprimem e esmagam são muito violentas, né? Não é só indiferença, é uma participação ativa na injustiça. Exatamente. O comentário do Sunukjian ressalta que esses verbos sugerem uma crueldade direta. Talvez ameaças, assédio físico mesmo, para arrancar o pouco que os pobres tinham. Que coisa terrível. E a ordem tragam vinho fecha o ciclo. Elas exigem mais luxo, e esse luxo é financiado diretamente pela exploração dos mais vulneráveis. É uma desconexão completa com a realidade. E aqui tem um detalhe que o comentário aponta que é fascinante. A palavra hebraica que Amos usa para maridos... Sim, isso é genial da parte dele. Ele não usa o termo comum para marido. Ele escolhe uma palavra mais rara. Ah! Sim, uma palavra que também pode ser traduzida como mestres ou senhores. E ele faz isso com um sarcasmo cortante. Que provocação. Então ele está dizendo que os homens que deveriam ser os mestres da casa, os líderes, né? Pois é. Na verdade, eles foram dominados por esse desejo insaciável por luxo das esposas. A dinâmica de poder está completamente invertida. É exatamente essa inversão que Amós expõe. Eles são senhores só no nome. Na prática, são marionetes correndo para satisfazer caprichos, custe o que custar. E a punição que ele anuncia reflete essa imagem de uma forma brutal. Totalmente. Deus jura pela sua santidade, ou seja, uma promessa inquebrável, de que dias virão em que elas serão levadas com ganchos. E o que sobrar delas com anzóis de pesca. A imagem é horrível. Ser arrastada por ganchos e anzóis como se fosse um animal. É a desumanização completa. É a imagem do exílio. O exército inimigo, os assírios, viria e as arrastaria para fora da cidade numa marcha forçada, humilhante e dolorosa. A ironia é sombria. Perfeita. As vacas de Bazã, que viveram como gado de luxo, seriam levadas para o cativeiro como gado para o abate. E o destino mencionado, Hermon, provavelmente é uma referência a uma região na Síria, o que só reforça essa ideia. O julgamento é certo e severo. Impressionante. Mas a gente sabe que, naquela época, a religião era o centro da vida. Eles não tentaram, de alguma forma, justificar isso tudo com a fé deles? Parece que a Amós já antecipa isso, porque o próximo alvo dele... São os rituais religiosos. Exato. A transição é direta. Se a vida social e econômica estava corrompida... A vida religiosa também estaria. E a forma como Amós aborda isso
é, de novo, com uma ironia devastadora. Ele não diz parem de ir aos seus santuários. É verdade. Ele diz o oposto. Ele grita, quase como um convite: venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Isso soa muito estranho. Muito. Betel e Gilgal eram os principais centros de adoração. É como dizer, vão à igreja para pecar, como a gente entende isso. O que é fascinante aqui, e o comentário bíblico descreve bem, é que Amós está fazendo uma paródia da convocação de um sacerdote. Uma paródia? Sim, ele imita o chamado para adoração, mas subverte completamente o significado. Deus, através dele, está dizendo: continuem com seus rituais, achem que estão me agradando. Mas, na verdade, com a vida injusta que vocês levam, cada sacrifício, cada dízimo, é só mais uma camada de pecado. Espera aí. Isso parece contraditório. O texto diz que eles eram super rigorosos, né? Tragam os seus sacrifícios de manhã, os seus dízimos de 3 em 3 dias. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado. Isso. Isso é mais do que a lei exigia. Como algo que parece ser devoção extra, pode ser visto como um pecado ainda maior. Essa é a chave da hipocrisia que Amós denuncia. A devoção deles era puramente externa, uma performance. Para mostrar para os outros. Exato. O objetivo não era ter comunhão com Deus, mas impressionar os vizinhos. Eles se vangloriavam publicamente da sua religiosidade. Mas, e aí vem a pergunta crucial. De onde vinham os animais para o sacrifício? De onde vinha o dinheiro para o dízimo? Das terras roubadas dos pobres? Sunukijian sugere que sim, que muito disso vinha de negócios fraudulentos, da exploração que a gente viu no início do capítulo. Entendi. Então eles estavam basicamente oferecendo a Deus os frutos do roubo e da opressão. É como um ladrão que rouba uma carteira e depois bota 10% do dinheiro na caixinha de ofertas da igreja, achando que uma coisa anula a outra. Perfeito, é exatamente isso. Para Deus, essa adoração não era só vazia, era uma ofensa, uma farsa. Era uma rebelião hipócrita disfarçada de piedade. E por isso o convite para pecar ainda mais em Betel e Gilgal. Cada ato religioso, desconectado da justiça, só aumentava a culpa deles. Aumentava a dívida. E isso nos leva à parte central do capítulo. Depois de expor essa podridão social e religiosa, Amós introduz um refrão que se repete 5 vezes, como uma batida de tambor fúnebre. Mas vocês não se converterão a mim, diz o Senhor. É um eco da teimosia do povo. É o coração do argumento de Amós. Ele está agindo como um promotor, sabe? Apresentando as provas da culpa de Israel. E as provas são as calamidades. Exato. O comentário explica que as 5 calamidades que ele lista não foram acidentes. Elas são os castigos da aliança, maldições que já estavam previstas em livros como Levítico e Deuteronômio. Então eram como cláusulas contratuais da aliança. Eram cláusulas. Serviam como advertências, como alarmes, para que o povo se arrependesse e voltasse para o caminho certo. Deus estava enviando sinais. Sinais de alerta cada vez mais graves, e eles simplesmente não entendiam a mensagem. O primeiro foi a fome. A descrição é muito gráfica. Deixei que os seus dentes ficassem limpos. É uma imagem poderosa para dizer que não havia nada para mastigar, né? Estômagos vazios. E isso aconteceu em todas as cidades. Foi uma fome generalizada. O primeiro alarme soou alto e claro. E a resposta? O refrão. Mas vocês não se converteram a mim. E o segundo alarme foi a seca. E não uma seca comum. O texto diz que Deus fazia chover sobre uma cidade, mas não sobre a cidade vizinha. É quase como se Deus estivesse conduzindo um experimento controlado para ver se eles notavam. A intencionalidade é assustadora. Não era azar, era um sinal sobrenatural. E a ideia era forçar a pergunta. Por que isso está acontecendo com a gente e não com eles? Exatamente. As pessoas cambaleavam de uma cidade para outra buscando água e não encontravam. Mas a capacidade humana de ignorar o óbvio, é imensa. Preferiram culpar o clima a examinar a própria consciência. E o refrão volta, mas vocês não se converteram a mim. O terceiro desastre ataca a economia. Pragas nas plantações. Sim, o texto fala de crestamento e ferrugem, que o comentário identifica como aquele vento quente e seco do deserto que queima as colheitas.
E, como se não bastasse, gafanhotos devorando as figueiras e oliveiras, que eram culturas de alto valor. A segurança alimentar e econômica deles estava sendo destruída. Sistematicamente. Cada um desses eventos era um golpe direto na prosperidade deles, a mesma que alimentava o luxo das vacas de Bazã. Deus estava atacando a fonte do orgulho. Mas pela terceira vez, eles se recusaram a fazer a conexão. E a escalada de advertências continua, ficando ainda mais pessoal e trágica. A quarta é teste guerra. E o profeta compara as pragas do Egito, o que deveria ter feito soar todos os alarmes na memória histórica do povo. Sem dúvida. Doença se espalhando e, o pior de tudo, uma derrota militar humilhante. Os jovens, a elite do exército, mortos. Seus cavalos, o orgulho da sua força militar, capturados. E a imagem final é terrível. O mau cheiro dos corpos em decomposição subindo dos acampamentos. Nossa. A perda da nova geração da segurança nacional. Uma tragédia imensa. E, ainda assim... Vocês não se converterão a mim. Inacreditável. E chegamos à quinta e última advertência, a mais devastadora. Uma destruição comparada à de Sodoma e Gomorra. O símbolo bíblico da aniquilação total. Cidades inteiras destruídas. E os poucos que sobreviveram são descritos com uma imagem marcante. Um toco de lenha tirado do fogo. Um toco de lenha tirado do fogo. Pense nisso. É alguém que escapou por um triz da obliteração completa, que viu tudo ao redor se consumido pelas chamas. Você pensaria que uma experiência de quase morte em escala nacional seria suficiente para provocar uma mudança. Mas não. Pela quinta e última vez o refrão martela. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. A teimosia é total. Exatamente. A repetição constrói um caso jurídico irrefutável. Deus está dizendo, eu tentei, eu avisei, eu dei todas as chances. A culpa pelo que vai acontecer a seguir é inteiramente de vocês. Isso prepara o terreno para o clímax. E que clímax? Depois de todas essas advertências ignoradas, chegamos ao versículo 12, que é um dos mais famosos e assustadores do livro. Com certeza. Portanto, assim farei com você, Israel. E, porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Esse encontro seria uma última chance, uma convocação final para se arrepender. O comentário do Sunukijin deixa claro que não. A palavra prepare-se aqui não é um convite amigável, é um termo militar. Ah, é? Sim, é um comando para se preparar para a batalha. É Deus dizendo, já que vocês não quiseram me encontrar em arrependimento, agora vão me encontrar em julgamento. Preparem-se para enfrentar um adversário contra o qual vocês não têm a menor chance de vitória. Então a hora da advertência passou. Agora é a hora da confrontação final com um Deus irado. É um chamado para o juízo final. E para não restar nenhuma dúvida sobre quem eles estão prestes a encontrar, o capítulo termina com uma descrição majestosa e, ao mesmo tempo, aterrorizante de Deus. Não é só uma frase, é um hino que descreve o poder dele. Sim, é uma doxologia, um poema de louvor, mas que aqui funciona como um aviso final. Ele lista 5 atributos de Deus que mostram a total loucura de Israel em desafiá-lo. Primeiro, ele forma os montes, o criador das coisas mais sólidas que a gente conhece. Segundo, cria o vento, o mestre das forças invisíveis e imprevisíveis. Terceiro, e isso é arrepiante, Qual? ele declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Não há onde se esconder. Ele conhece as intenções, as desculpas, a hipocrisia por trás de tudo. Exato. Quarto, ele faz da manhã trevas, aquele que pode transformar a esperança em desespero. E, por fim, anda sobre os altos da terra. Uma imagem de soberania absoluta, de um conquistador que caminha sobre o território que ele subjugou. E o poema termina com o nome dele. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. E esse título final sela o destino deles. Senhor é o nome da aliança que eles quebraram. Deus dos exércitos é o título de comandante de todas as forças do universo. Eles não estavam lidando com o ídolo local que podiam manipular. De jeito nenhum.
estavam prestes a encarar o Criador soberano e o comandante do universo. O julgamento era, portanto, pessoal, poderoso e absolutamente inescapável. Que jornada intensa por esse capítulo. Passamos pela denúncia chocante da injustiça, pela crítica a uma religião vazia, pelas 5 chamadas ao arrependimento que foram ignoradas, e tudo isso leva a esse anúncio de um encontro inevitável com Deus. Pois é, e isso nos deixa com uma reflexão final, que é a grande contribuição de Amós. A mensagem dele força a gente a encarar a conexão inseparável entre aquilo em que dizemos acreditar e a forma como agimos no dia a dia. Especialmente em relação aos mais vulneráveis. Exatamente. Para o profeta, uma fé que não produz justiça social, que coexiste pacificamente com a opressão, não é fé de verdade. É, na prática, uma ilusão perigosa. A pergunta que fica, quase 3 milênios depois, é: como essa mensagem ressoa em nosso mundo hoje? Onde vemos essa mesma desconexão entre o que dizemos acreditar e como de fato vivemos. É a grande questão. Uma reflexão poderosa e, infelizmente, muito atual. Fica aí o convite para pensar nisso. Que Deus abençoe todos os ouvintes.